Olá a todos, bom dia. Sou Francisco Ricardo Miranda Pinto, acadêmico da Universidade Estadual Vale do Acaraú e mestrando em Saúde Coletiva pela Unifor. A gente traz hoje para a discussão, para esse momento, o texto intitulado O ódio do macho, panorama dos homicídios lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Satisfação, sou brasileiro, sou cearense, natural do município de Sobral, aproximadamente 300 quilômetros da capital do estado, chamado Fortaleza. Qual é o nosso ponto de partida? A gente inicia apresentando o homicídio, o suicídio de um jovem no município de Poá, em São Paulo, supostamente um suicídio por questões homossexuais. E essa questão da sexualidade, a construção do homem heterossexual, ela já vem resistindo desde muito tempo, há muitos séculos, e é extremamente importante que se pontue que nessa cultura o homem tem que ser viril, tem que ser macho, tem que ser forte e tem que ser reprodutor. Isso já nos reforça Secarelli na produção em 2013 e Silva na produção no ano 2000. O nosso estudo é um estudo de natureza qualitativa, ele parte da análise de fontes secundárias a partir do Grupo Gay da Bahia. O Grupo Gay da Bahia tem um sítio na internet, onde ele faz o registro diário dos homicídios, dos suicídios e das situações com a população LGBT ou relacionado a elas. Ele é atualizado a partir das contribuições que são feitas. Então, ele se trata de um estudo temporal retrospectivo. A gente faz uma análise de janeiro a outubro de 2015. O critério de inclusão é que a informação desse homicídio estivesse presente no Grupo Gay da Bahia, no sítio do Grupo Gay, tivesse com as informações suficientes para preencher o instrumental de coletas e que tivesse disponível o acesso livre. O critério de exclusão principal é que essa informação ela não poderia ser veiculada depois da data de finalização dessa pesquisa, que foi em setembro do ano passado. A gente trabalha com a estatística descritiva simples e faz uma discussão comparativa. A gente traz aqui nesse momento os dados sociodemográficos que apontam uma média de como foi realizado esse trabalho. Então, a gente dividiu a tabela em 3 pontos. Os maiores índices, os índices intermediários e os menores índices. Em se tratando de raça, de cor e de etnia, os resultados apontam que no período estudado foram ocorridos 102 homicídios com pessoas de cor branca, enquanto com as pessoas de cor negra, pretos, foram apenas 23. E não identificados foram 59. De faixa etária, nós temos o maior grupo vulnerável. São os de 20 a 29 anos, com 92 homicídios. De 10 a 19 anos, 21 homicídios. E de 70 a 79 anos, apenas um homicídio. A região geográfica onde mais ocorreu homicídio de população LGBT foi na região sudeste, com 91 homicídios e suicídios. A intermediária foi a região norte do país, com 37 homicídios e suicídios, e a menor taxa ficou na região sul. Em segundo lugar fica a região nordeste e em quarto lugar fica a região centro-oeste. Em se tratando de identidade de gênero, quem mais cometeu suicídio ou foi assassinado foram os gays, com 133 registros, seguido dos heterossexuais, 7 casos, e bissexuais, com 3 casos. É importante destacar que nesses heterossexuais, os crimes eles foram completamente passionais e foram motivados por uma percepção do assassino. Existem casos em que
assassinado, deixou família, com filhos, e foi puramente por interpretação do assassino. Os algozes, a maioria não são identificados, são 202 homicídios não identificados, por sexo casual são 10 e por ex-companheiros apenas 8. Os locais, 157 homicídios aconteceram em via pública, 18 em estabelecimento privado e 3 foi ignorado e o local não foi citado. O meio, principalmente arma branca, facas em específico, com 81 homicídios, asfixia 31, suicídio 1. É importante destacar que este quadro ele faz parte do grupo que foi analisado, contendo aí 256 homicídios e suicídios simultâneos. A partir daí a gente traz a discussão dos resultados da nossa pesquisa. O que se percebeu a partir da análise que foi feita dos resultados que o Grupo Gay da Bahia aponta é que o maior problema está na aceitação social. Por mais que a sociedade tenha um discurso que aponta a aceitação da pessoa homossexual, na verdade esse discurso ele é apenas uma espécie de cortina real do problema. A sociedade ainda não está realmente preparada para lidar com as questões de gênero. E este resultado ele corrobora com o estudo do Serrat no ano de 2014. Com essa questão da não aceitação social, existe o aumento do crescimento de mortes. Completamente o contrário do relatório Arcigay, da Itália, que aponta uma redução no homicídio de homossexuais naquele país no ano de 2011. Se eu tenho uma não aceitação social, se eu tenho a morte de gays, eu vou ter automaticamente a violação dos direitos humanos que é previsto na própria Constituição Brasileira de 1988, que em um dos seus artigos diz que o brasileiro tem o direito de ir e vir com total liberdade. Todas essas mortes colocam o Brasil, segundo Melo 2014, como o primeiro lugar do ranking de países que cometem homicídio de homossexuais. E aí, essas mortes quase sempre são motivadas pelo fato destas pessoas serem homossexuais, como diz Taim, e como a gente apontou anteriormente, de pessoas heterossexuais que foram assassinadas por uma percepção do algoz. E aí isso revela um despreparo das políticas públicas do Brasil para lidar com a questão da homossexualidade, com a questão do respeito à minoria e com a questão de desenvolver políticas públicas que possam fomentar a proteção a esse grupo. Em 2006 é lançada a Política Nacional de Proteção à População LGBTI, mas ainda é frágil e ainda tem algumas falhas. E aí, por enquanto, nós temos o estigma social como sendo o maior contribuinte e o fator mais motivador para a morte de homossexuais, seguido de uma fragilidade no discurso social de aceitação a esta população, que na verdade acaba sendo apenas uma forma de mascarar a realidade. É como se tem um ditado aqui no Brasil que diz: para mim está tudo ótimo, enquanto não acontece comigo ou com a minha família. Nós temos o próprio preconceito institucional, quando a instituição família, a primeira de todas, responsável pela educação, ela não consegue aceitar o sujeito dentro da sua especificidade de identidade de gênero, e causa o preconceito e causa até mesmo a desvinculação familiar. E aí a gente tem a ruptura do princípio da equidade. Tratar o desigual de forma desigual, de acordo com a sua necessidade, e principalmente ver como as políticas públicas do nosso país estão sendo desenvolvidas para auxiliar esse povo, essa população em minoria. Apresentamos algumas referências que a gente utilizou durante o nosso trabalho. Muitíssimo obrigado pela atenção dispensada e entre em contato comigo. Obrigado.